Amigos da ONG Pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Gleise, que ela pergunta sobre o que está escrito em Vaikra, capítulo 26, versículo 11, que está escrito, é uma linguagem, é uma expressão, a expressão é igual nefesh. Igual nefesh, que quer dizer nojo. Então, só que a expressão é Shalotig al nafshi. Então, que a minha alma não fique com nojo. E quem está usando essa expressão é Deus. Hashem, próprio Deus está usando essa expressão, que a minha alma não fique com nojo. E, em primeiro lugar, vamos analisar as linguagens da Torá. A linguagem da Torá, ela tem a categoria de Dibrat Torá Kalashon Bnei Adam, que a Torá ela falou como a língua das pessoas. Ela tem uma categoria de ênfase, ela tem uma categoria de, por exemplo, como nesse caso, que a Torá ela está usando a expressão usada pelas pessoas e de uma maneira como uma mãe fala para a criança: olha, quando você for usar o toalete, se limpa bem para mim não ficar com nojo de você. E me fala, quando Deus me livre, uma mãe vai ficar com nojo do próprio filho? Isso é impossível de acontecer. A mãe sempre tem amor pela criança e absolutamente nunca ela vai ter nojo do próprio filho. Então, porque ela fala para a criança: você se limpa certinho para que eu não fique com nojo de você, para que a criança própria entenda a gravidade da coisa. Então, às vezes a Torá usa uma linguagem de ênfase. Por exemplo, o Moshe Rabbeinu fala cidades com muralhas até o céu. Às vezes a Torá usa uma linguagem que é a linguagem usual, como as pessoas costumam definir uma coisa. E quando a gente fala sobre assuntos da Terra Santa, o curto-circuito entre a Terra Santa e o nosso comportamento na Terra Santa, é comparado muitas vezes a uma princesa, que essa princesa, se ela comer uma coisa que não está 100% boa, ela vai vomitar. Enquanto que uma pessoa normal poderia comer essa comida que não está 100% no prazo de validade e não sentiria diferença nenhuma. Então a Torá compara a terra de Israel a uma princesa, Malchut, Sefrat Malchut, que ela vomita os seus habitantes. O que quer dizer? Que ela não tem como, ela tem a sensibilidade, ela não tem como segurar dentro dela pessoas que não estão se comportando da maneira correta. Então, quando o próprio Deus usa essa linguagem, a gente classifica isso como Dibrat Torá Kalashon Bnei Adam, porque a Torá está usando a linguagem das pessoas. E então tem Leshon Havai, tem outras linguagens da Torá, ou seja, tem várias linguagens assim que nós vamos ver em vários lugares, que às vezes elas até se chocam com a própria Torá. Por exemplo, quando você vai ler um versículo, olho por olho, dente por dente, e você sabe que não é olho por olho, dente por dente. Você sabe que, de acordo com a Torá, é proibido olho por olho, dente por dente. Por que é proibido? A Torá não está liberando uma pessoa de entrar num casamento e tirar a dentadura, e a partir desse momento ele pode quebrar a cara de todo mundo. E a Torá não está liberando, Deus me livre, alguém que deu um soco no olho do outro e o outro perdeu a visão, de o tribunal tirar o olho dele, que aí o tribunal estaria assassinando ele. Então a Torá proíbe olho por olho, dente por dente. Então, por que Deus usa essa linguagem de olho por olho, dente por dente? Então, vamos para os nossos sábios. O Pshat
é que a indenização de um olho não é como a indenização de um dente. O Zohar se aprofunda mais ainda. Ele fala não só que a indenização de um olho não é como a indenização de um dente, mas isso vem nos revelar que não existe castigo eterno, existe prêmio eterno, existe recompensa eterna, mas não existe castigo eterno. Ou seja, a pessoa que fez uma coisa errada e se orgulhou de ter feito a coisa errada e faria de novo se tivesse a oportunidade, ele só vai receber no máximo o castigo pelo que ele fez. Não existe castigo eterno. Então, somente olho por olho, somente dente por dente, ele só recebe ferida por ferida, como está escrito lá, ele só recebe o que ele fez. Enquanto que nas outras religiões tem o Deus do bem e o Deus do mal. Então tem o céu eterno, onde mora o Deus do bem, tem o inferno eterno, onde mora o Deus do mal. No judaísmo só tem bondade. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E o mal é uma criação com limite de validade. Ele só existe até a Geulah, até recebermos já a nossa redenção final. Então, qual o motivo que Deus criou o mal? O mal é uma criação com dias contados, uma criação com prazo de validade. Por que Deus criou o mal? O Zohar traz um exemplo de uma prostituta. Ele diz assim, imagina um rei que é uma pessoa muito sábia, muito estudiosa, muito delicado, e ele tem um príncipe, e ele quer saber o grau de confiança, quanto ele pode confiar no filho dele. E então ele contrata uma prostituta para tentar seduzir o filho. E depois fazer extorsão por ameaças e chantagens e tudo mais. Depois que ele cair na dela, aí ela já vai ficar extorquindo ele. Então, ele quer saber o grau de confiabilidade do filho. Aí ele contrata essa prostituta e ele fala, olha, estou te pagando para você tentar seduzir o meu filho. Então, se ela fizer, ela sabe disso, se ela fizer isso com muita dedicação e empenho, o que vai acontecer no final? O filho vai cair na lábia dela e o rei vai ficar bravo com ela. Se ela não fizer, o rei vai ficar bravo, porque te contratei e você não trabalhou. Então o que ela faz? Ela faz isso com uma tamanha má vontade, com uma tão grande má vontade, que o príncipe ele realmente perde a vontade de fazer coisa errada, de tanta má vontade que a mulher está para seduzir ele. Então, por exemplo, o Sitra Achara te traz uma proposta. Olha, você tem Deus que criou o mundo. No lugar disso você tem uma trindade, você tem estátua, você tem todo um leque de idolatrias que cada uma tem os limites dela. Você fala, isso não é teste. Claro que isso não é teste. A Sitra Achara, com toda a má vontade dela, tentando te seduzir, para mostrar lá em cima, esse anjo da morte está mostrando lá em cima que ele está fazendo o trabalho dele, mas ele está torcendo para você não cair na lábia dele. Por isso ele te traz testes que são ridículos. Você fala, como eu posso trocar Deus por uma estátua que está lá, um homem pregado, sangrando? É uma coisa que não... Antes de uma criança entrar em certos lugares, levei minha filha para um hospital. A gente entra no hospital, eles tomam o maior cuidado para não verem assim coisas. E de repente, na entrada do hospital, alguém lá pregado na madeira, sangrando, com um coroa de espinho. E a minha filha olha para isso, leva o maior susto, fica traumatizada. Aí eu falo para ela, não, é uma brincadeira, sabe? Eu tento disfarçar. O que eu falo numa hora dessas? E ainda eu sabendo que isso não existiu, quer dizer que o JC não viveu na época do Pôncio Pilatos, e que ele viveu antes, e que o Herodes não era na época do JC, o Herodes não mandou matar nenês, e que, sabendo de toda a história, que o que eles estão mostrando lá não é uma coisa que aconteceu de verdade, mas mesmo assim. E agora eu vou explicar para a criança, tem alguém lá pregado na madeira, sangrando, com coroa de espinho, com
calçãozinho lá de lençolzinho, e não tem nenhuma placa dizendo, olha, nesse local que você está entrando tem cenas de alimut, como se fala em português, cenas de... Jorge, você que é professor de português, não? Aí, quando o YouTube vai mostrar no noticiário cenas de violência, cenas de... Você já procurou aí no Google? De qualquer maneira. Porque o anjo da morte está me fazendo um teste desses, quer dizer, você vai trocar Deus, que é a essência do bem, pela pessoa pregada lá que estava no céu, não sabia o sofrimento do homem, desceu, virou homem para sofrer, e depois morreu, e depois não tinha Deus no céu, e depois não tinha também Deus na terra, e ninguém precisava de Deus. Olha o teste, olha o nível do teste. Você vai trocar um Deus de verdade por um Deus de mentira? Então, isso é porque a Sitra Achara realmente não quer trabalhar. O lado impuro realmente não quer trabalhar, porque se ele trabalhar duro, ele está se complicando. Se ele trabalhar mal, ele também está se complicando. Então, alguma coisa ele tem que fazer para mostrar que fez. Mas essa coisa sempre ele faz de má vontade. Então, os nossos testes, graças a Deus, não são testes grandes. De qualquer maneira, então, voltando para o foco principal. Por que a Torá tem que usar uma linguagem dessas? Por que Deus tem que falar, olha, para que eu não fique com nojo de você? Então, Shelot Igal Nafshi é a expressão. Quando uma pessoa fala que ele está com nojo de alguma coisa, ele fala, olha, minha alma está com nojo. Mas essa intenção, essa expressão, ela não está se referindo à alma divina, ela não está se referindo à alma animal. Nesse caso, a expressão alma, ela está se referindo ao fato de eu internamente estar com nojo de alguma coisa. Quer dizer, um nojo interior. Sendo assim, quando Deus próprio usa essa expressão e outras expressões, como mot umat, morrer, morrerá, e dando ênfase que alguém vai morrer, e depois na hora de fazer o julgamento precisa de testemunhas oculares, de detalhes detalhados, que o Beit Din, que uma vez em 7 anos conseguia fazer um julgamento de pena de morte, já era chamado de Beit Din assassino. Então você imagina, nesse caso, por exemplo, o caso de adultério, está escrito lá, olha a gravidade da coisa. Pessoa que faz adultério, morrerá, um ênfase, 2 vezes, vai morrer em dobro, tipo. Depois, para fazer o julgamento, tinha que ter 2 testemunhas visuais. As testemunhas não poderiam ser mulheres, crianças, tem que ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos. E o que eles tinham que testemunhar, que eles viram um pincel no tinteiro, ou seja, eles viram o negócio dele dentro do negócio dela. Me fala, que pessoa que vai trair o casamento, que antes disso ele vai passar no Meshivá, ele vai pedir para 2 meninos de Shivá acompanharem ele, para eles olharem lá no ato, para testemunhar que eles viram o negócio dele dentro do negócio dela. Eles não vão querer olhar para um lugar desses, não vão querer. Então, quer dizer, não tinha testemunhas para uma coisa dessas. Então, porque a Torá dá tanto ênfase que morrerá, a pessoa vai morrer em dobro. É como uma mãe aqui, uma mãe boazinha, que ela vê o filho dela que está para abrir a jaula do leão no zoológico, e ela fala para ele, se você abrir essa jaula, eu vou te dar uma chinelada no Turres. Ela não vai dar chinelada nenhuma, se ele abre essa jaula, o leão come ele. Então por que ela tem que dar esse grito? Olha o nível, tem que baixar de nível, gritar, berrar, tirar a chinela e mostrar para ele. Olha o nível. Porque se ela não fizer isso, a criança morre. Ela está salvando a vida da criança, e esse é o único jeito que dá para fazer. O povo de Israel que saiu do Egito era chamado de nuca dura. Foi um povo de nuca dura. O que quer dizer nuca dura? A parte de trás aqui, que ela
Imagina se ela fica paralisada e a pessoa não consegue abaixar a cabeça, ele só consegue ficar com o nariz para cima. Então, o que quer dizer? Todo mundo lá era durão. Absolutamente todo mundo era durão. Então, para falar para a pessoa, olha, dormir com a mulher do outro é uma coisa muito grave. E lá em cima, você está causando um desastre. E Deus me livre, a consequência desse desastre aqui embaixo é muito grave. Para explicar uma coisa dessas para uma pessoa que é durão, o único jeito é falar para ele, olha, você vai morrer em dobro se você fizer uma coisa dessas. Agora, por outro lado, para fazer o julgamento de pena de morte, eles não tinham como fazer, porque tinha que ter duas testemunhas oculares do negócio dele e do negócio dela. Não adiantava tirar foto de entrada de motel e os dois entrando de mãos dadas, ou ele entrando, levantando ela, ou ela no colo dele na entrada do motel. Isso tudo não serve como testemunha. Testemunha são dois judeus religiosos acima de Bar Mitzvah, acima de 13 anos de idade. Quando ele tem o Bar Mitzvah, ele já é considerado religiosamente adulto. E eles tinham que testemunhar, eles não podiam ser parentes entre si, as duas testemunhas. Eles tinham que testemunhar o negócio dele dentro do negócio dela. Isso não tinha como testemunhar, então não tinha como fazer um julgamento desse tipo. Então o que sobrou é a autoridade da bronca. É a autoridade dessa linguagem da Torá. A pessoa fala, uau, se Deus está tão bravo, se eu vou fazer uma coisa dessas, quer dizer que isso é muito grave realmente. Isso é o motivo pelo qual a Torá muitas vezes dá um ênfase, o motivo pelo qual a Torá muitas vezes ela usa uma linguagem dura. Para a idolatria, isso é prato cheio. Porque os deuses da idolatria, tinha lá o Zeus, que era o Deus do bem. Deus me livre para chamar isso de Deus do bem. Deus da luz, Deus me livre. E que ele era o Todo-Poderoso. No que consistia que ele era o Todo-Poderoso? Que ele foi com a mulher do anfitrião na noite de núpcias e a mulher do anfitrião engravidou dele, do Zeus, engravidou o Hércules, e ainda o anfitrião teve que dar um sorrisinho e a mulher lá teve um filho que era um semideus, e isso era o símbolo de o Todo-Poderoso. Quer dizer, ele consegue fazer uma atrocidade dessas e ninguém consegue assassinar ele. E esse era o Deus do bem, né, na mitologia. E essa mitologia depois virou mitologia grega, virou mitologia romana. O Zeus virou Júpiter, depois o Júpiter virou, no cristianismo lá já virou parte dessa trindade. Isso era o Deus do bem. Então imagina agora o Deus do mal, o Hades, que era o Deus das trevas. Se o Deus do bem já estrupava a mulher na noite de núpcias, então o Deus do mal, o que ele não fazia? Então, na prática, para a mitologia ver uma linguagem dessas, uma linguagem autoritária, para eles é prato cheio. Eles vão falar, tá vendo? Deus é ruim, Deus é mandão, é um tirano. Ele só está esperando você tropeçar para ter o prazer de te pisar. Ele é um voz, no judaísmo você fala Baruch Atah, você chama Deus de você, porque é parte da família, né? É a parte principal, que Hashem, ele é o nosso pai e nós somos as crianças. A criança chama o pai de você, não chama o pai de vós e o Senhor, não sei como é, mas aqui, pelo menos numa família aqui em São Paulo, a criança tem intimidade com os pais. Então, na mitologia, já o Deus, ele vira voz. Ele vira, assim, alguém distante, né? Tipo, a gente não é mais uma família só. A gente é o escravo e o dono. Mas não é o escravo judeu, é o escravo português lá que... o português trouxe o escravo da África, não considerou ele ser humano e dava chicotadas nele. E essa linguagem do voz... é assim, que é a pessoa que está lá embaixo se relacionando à pessoa que está lá em cima, mas que está lá em cima em vários aspectos. Deus me livre, Deus me livre. E, em outras palavras, quando nós falamos sobre Deus
E essa linguagem que a Torá teve que usar uma linguagem autoritária, e que o próprio Deus tem que usar uma linguagem dessas de Shelot Igal Nafshi Etchem, é para salvar as nossas vidas. Não quer dizer que Deus me livre, vai ficar com nojo da gente. Não quer dizer que existe essa possibilidade. Uma mãe, por mais que a criança dela passe nas fraldas, ela vai trocar as fraldinhas com toda alegria. E o dia que a criança tiver uma prisão de ventre, aí que a mãe vai entrar em pânico. Então a mãe nunca vai ter nojo da criança, muito pelo contrário. Na hora que a criança não sujar a fralda, ela vai falar: uau, agora tô com um problema sério, vai saber que doença que ele está tendo. Não digo que espiritualmente falando essa comparação é verdadeira, quer dizer, a gente está feliz quando a gente não faz sujeira, né? Mas ele não vai ficar com nojo da gente. Então porque ele usa essa linguagem para a gente entender a gravidade da coisa. Agora tinha outra pergunta. Aí o Jorginho tinha feito uma pergunta. Uma dúvida que surge muito para muitas pessoas quando está se aproximando do judaísmo é se tudo o que é cumprido, o que é feito dentro da ortodoxia, vem da Torá ou não. Tá? E às vezes é uma confusão por toda a questão da autoridade rabínica e tudo mais. E queria que o Rabino esclarecesse essa questão pra gente, pra vocês, pra muita gente que tem essa dúvida. Se tudo o que o judaísmo cumpre está na Torá ou não. Muito bom, parabéns pela pergunta. Não é a primeira vez que me perguntam isso. Quando me fazem uma pergunta dessas, eu faço uma pergunta de volta. Eu pergunto para essa pessoa: onde está a festa de Purim na Torá? Onde está a festa de Hanukkah? Festa de Hanukkah na Torá. A pessoa vai falar: a festa de Purim, eu tenho 1000 livros aí com a Rainha Esther, com a Hashverosh, e tem lá o livro de Esther, a Megilat Esther. Então você já entende que Torá não é só 5 livros, né? Você entende que Torá já é 24 livros. Então me mostra a festa de Hanukkah na Torá. Mas a festa de Hanukkah, ela aconteceu depois desses 24 livros serem escritos. Então o que a gente chama de Torá é uma linguagem genérica e abrangente. O que o nosso primeiro patriarca Abraão ensinou às pessoas que entravam na tenda dele. Ele podia falar: olha, ainda não entregaram a Torá, eu não tenho o que contar para vocês. Mas ele ensinava para eles rezar para Deus, ensinava para eles o que é Deus, ensinava para eles como se afastar da idolatria. Ou seja, quando Deus criou o mundo, tinha o Adão e a Eva, que eles tinham recebido de Hashem todas as informações necessárias para repassar adiante. Mas a cobra lá, que na verdade a cobra foi criada na quinta-feira como animal irracional, a cobra não falava, e na sexta-feira baixou na cobra o anjo da morte. A cobra começou a falar, e ainda começou a falar com mais esperteza do que o homem e a mulher. E esse anjo da morte que baixou na cobra, ele falou para Rava, falou para a mulher, para Eva: olha, eu sempre estive aqui do lado dessa árvore, e uma vez veio alguém aqui, comeu essa fruta e virou Deus. E é ele que está falando com vocês. E ninguém quer concorrência. Então se você comer essa fruta, você vai virar Deus também. Então ele falou para vocês não comerem. Então a Eva, ela acreditou nisso, ela comeu a fruta do Etzadat, ela deu para Adão. Só que essa árvore, ela tinha uma sincronização. E a sincronização com uma coisa chamada Klipat Noga. Já é clipar, já é um nível que é um nível de impureza que não tinha antes na vida do Adão e da Eva. E esse nível de impureza, ele tem um lado bom e um lado ruim. Por isso que essa árvore que estava sincronizada com isso se chamava a árvore do bem e do mal. A outra árvore era a árvore da vida, ela estava sincronizada com os 10 sefirot lá de cima. E essa árvore do bem e do mal estava sincronizada com os 10 sefirot do lado impuro. Então por isso que a árvore da vida era uma árvore material, mas que estava sincronizada com 10 sefirot
do mundo de cima, e a árvore do Etzadat também era uma árvore material, mas que estava sincronizada com os 10 sefirot de baixo. Na hora que o Adão comeu aquela fruta, ele fez a ação material, tipo a cajadada lá de Arona Cohen no rio Nilus, que o rio virou sangue. Então, o Adão, na hora que ele comeu aquela fruta, ele fez uma ação no mundo da ação e causou essa reação que o mundo caiu de nível para o nível de Klipat Noga. Então, o Adão, ele estava consciente de que ele sabia o que era Deus e que ele fez a coisa errada, e por causa disso tudo caiu. Então ele repassou já para o filho dele, para o Shet, sendo que o Evel foi morto pelo Caim. O Caim não estava interessado em nada. Então o Adão já repassou para o Shet, que nasceu 130 anos depois, toda a sabedoria, o que a gente chama isso de o lado oculto da Torá. Inclusive dizem que o Adão Rishon, ele escreveu um livro de Kabbalah. Então tem livros que a gente diz que pode ser que foi ele que escreveu, tipo como o Raziel Amalach. Mas o que a gente sabe é que todos esses assuntos de Kabbalah para ele estavam na ponta da língua. Tipo, ele sabia tudo profundamente. Ele sabia que ele caiu. Então ele não queria que os filhos caíssem também. Aí ele ensinou o Shet, depois foi... esse ensino continuou até chegarmos ao Noach. Noach tinha 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. O Shem, ele teve um bisneto chamado Ever. Esse Ever tinha uma yeshiva de Kabbalah, onde estudou o nosso patriarca, o Yaakov. Estudou lá na yeshiva de Shem, ele estudou lá do revelado da Torá, na yeshiva de Ever, lá do culto da Torá. Então se pergunta, de onde eles sabiam isso? Então, um aspecto disso é o que eles recebiam de geração em geração. Do Adão Rishon até a Arca de Noé foram 10 gerações. Da Arca de Noé até o nosso patriarca Abraham foram mais 10 gerações. Então, cada geração recebia da anterior, quer dizer, as pessoas específicas, a ponto de, na Torre de Babel, quando teve todo esse caso da Torre de Babel, qual foi o problema principal lá? Que eles tinham toda essa sabedoria, eles sabiam os nomes dos anjos responsáveis por cada coisa, e eles queriam direcionar esses anjos para conseguirem influenciar os anjos de uma forma ou outra. E isso já começou antes, quando na geração do Enosh, nas primeiras gerações, desde que Deus criou o mundo, na geração de Enosh tinha esse problema, que as pessoas sabiam que o que vai descer para esse mundo tem anjos lá em cima responsáveis pelas coisas que vão descer para o mundo. E esses anjos, eles são responsáveis também por estrelas e planetas. E aí as pessoas começaram a rezar para o Sol, rezar para a Lua, rezar para constelações. E isso é chamado de Avodat Kohavim Mazalot. Quer dizer, eles começaram a fazer oferendas para estrelas e constelações, para tentar direcionar essa fartura do mundo de cima para o mundo de baixo, direcionar isso para eles de uma maneira mais ampliada e mais rápida. De qualquer maneira, começou, naquela época do Enosh, começou o que a gente chama de idolatria. E a idolatria antiga, ela não era um cheque sem fundo como a idolatria atual. Ela era Deus me livre, as pessoas que rezavam para aquilo, eles conseguiam fazer milagres, conseguiam fazer coisas grandes. E por isso que aquilo representou um perigo tão grande. Quando chegou na geração da Torre de Babel, inclusive eles encontraram escrituras, tem todos os midrashim sobre isso, encontraram escrituras antigas, eles conseguiram fazer ainda mais coisas em relação a anjos lá em cima. O que acontece é que junto com isso, quando o lado ruim está um pouco maior, o lado bom está muito, muito mais alto do que ele, para que a gente tenha sempre o livre-arbítrio. Sempre
existe um equilíbrio que a pessoa possa optar pelo lado bom ou pelo lado ruim. Então, quando o lado bom cai, o lado ruim cai também, perde força, para que esse equilíbrio se mantenha. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós estamos em uma situação assim, que os Anshei Knesset Agdolah eram os homens da grande assembleia, 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo. E esses homens da grande assembleia, esses Anshei Knesset Agdolah, eles viram que o milagre de Purim aconteceu por causa que Esther pediu para o Mordecai fazer com todos os habitantes de Shushan Abirá, fazer 3 dias de jejum. Então eles falaram, a gente vai fazer 40 dias, só comiam de noite. E eles fizeram um jejum de 40 dias, só comeram de noite. E depois de 40 dias de jejum, eles pediram para Hashem, falaram, a gente quer que você tire do mundo o Yetzirará, a má inclinação da idolatria. Ou seja, quando Adão comeu a fruta do Etzadat para se tornar Deus, ele cometeu uma auto-idolatria. E a partir daquela hora, cada ser humano que nascia com vontade de fazer idolatria. Quer dizer, aquela clipá se impregnou na alma das pessoas. Então a pessoa que fazia idolatria na época antiga, porque ele sentia, não quero falar a palavra que o nosso canal é livre, né? Mas sentia uma atração muito grande pela idolatria, sentia uma atração maior do que o marido sente pela esposa, maior do que a esposa sente pelo marido. Ele sentia uma verdadeira atração pela idolatria. Por causa que o Adam Rishon cometeu a auto-idolatria, então a pessoa já nascia com essa, da mesma maneira que nascia com fome de comer comida e com vontade de se casar, nascia com vontade de ter uma idolatria. Depois que os Anshei Knesset Agdolah fizeram 40 jejuns, só comeram de noite aqueles 40 dias, eles pediram para Hashem, no mérito desses 40 jejuns, tirar a idolatria do mundo, não a idolatria do mundo, desculpa, tirar o nosso, eu ia falar palavra assim, mas que não é o nosso nível, tirar aquela paixão pela idolatria. É mais do que paixão, você já me entende. Tirar aquela paixão, vamos chamar assim. Então, eles conseguiram isso. Hashem tirou de nós, tirou do nosso povo a atração pela idolatria, aquela atração, como se fala assim, aquela atração é mais do que paixão. Tipo, um menino de 20 anos vê uma menina de 20 anos e um se sente atraído pelo outro. Assim a pessoa se sentia atraído pela idolatria, e eles conseguiram tirar essa atração. E depois disso, quem fez idolatria fez por motivos financeiros, porque ganhou dinheiro com isso, por algum outro motivo que não era a atração. Junto com isso, por causa que o lado ruim então baixou, para que a gente tenha um livre-arbítrio, o lado bom baixou também. Então, a partir daquela data, não tivemos mais profetas. Mas o que os Anshei Knesset Agdolah conseguiram com isso? Não tivemos mais profetas, mas também não tivemos o segundo Bet HaMikdash. Foi destruído por outros motivos que não era a idolatria, vamos dizer assim. O primeiro Bet HaMikdash foi destruído por motivo de idolatria. O segundo foi destruído por motivo de ódio gratuito. Já não tinha idolatria na época do segundo Bet HaMikdash. Então, continuando, nós vemos que o ser humano, ele vai mudando assim de acordo com o que os nossos sábios vão determinando. Uma coisa dessas, eles conseguiram mudar o rumo do nosso povo em relação a esses assuntos de idolatria, que a Torá usa uma linguagem tão pesada
contra a idolatria, e hoje você fala, uau, por que a Torá está falando tanto que a idolatria é uma coisa tão grave? Se quem vai querer fazer idolatria? Então, agora você pode falar quem vai querer, mas naquela época... Então, vamos analisar, como dissemos no começo, essas festas como Hanukkah e Purim. Então, Purim ainda tem uma referência para essa festa na Megillah, que está entre os 24 livros escritos. E Hanukkah não tem referência nenhuma. Hanukkah foi uma festa judaica que aconteceu na época do Segundo Templo, já não tinham mais profetas. Então não tem mais livros de Torá escrita naquela época. Torá escrita eram as profecias que foram escritas. E na hora que não tinha mais profetas, também não tinha mais Torá escrita. Então nosso povo voltou da Pérsia, construiu o Segundo Templo e terminou assim a Torá escrita. Agora vamos para a Torá oral. Está escrito na Torá escrita, no Pentateuco, que tudo que os nossos sábios determinarem do lugar que Hashem vai escolher, você não pode se desviar das palavras deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos comparar isso nos 10 mandamentos. Está escrito honrar pai e mãe. Se você pergunta para uma criança onde está escrito na Torá que você tem que levar um copo de água para o seu pai, aí ele vai falar, está escrito nos 10 mandamentos. Em qual dos 10 mandamentos está escrito que se o seu pai te pedir um copo de água, você tem que levar para ele? Está escrito no mandamento de honrar pai e mãe. Então, esse detalhe é importante. Da mesma maneira que o mandamento de honrar pai e mãe, de que maneira você cumpre isso? Você cumpre isso na hora que você atende a um pedido do seu pai ou da sua mãe, que esse pedido não é contra a Torá. Então, se o seu pai pedir para você assaltar um banco, aí você não vai atender esse pedido, porque é um pedido contra a Torá. Mas se o seu pai te pede um copo de água, se o seu pai te pede para ir comprar alguma coisa no supermercado, aí não é contra a Torá, ao contrário. Então a Torá está falando para você ir no supermercado comprar tomate e pepino para o seu pai. Aí fica uma coisa assim. Da mesma maneira, quando a Torá fala que tudo que os nossos sábios decretarem, vocês não vão poder se desviar para a direita ou para a esquerda. E eles decretaram a festa de Hanukkah baseado no milagre que aconteceu. Baseado nisso que eles tinham um tribunal de 71 sábios no Bet HaMikdash, no Templo Sagrado de Jerusalém. E a Torá fala que tudo que eles determinarem daquele lugar, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, baseado nisso, nossos sábios eles fizeram esse decreto da gente fazer a festa de Hanukkah. Baseado nisso, eles decretaram que na época do Bet HaMikdash, o Sanedrin, o tribunal rabínico que estava no Templo Sagrado de Jerusalém, decretava a Halachá, a lei judaica, para todo o povo de Israel. E baseado nisso, antes desse tribunal rabínico de Jerusalém se dispersar por causa dos decretos dos romanos e outros motivos que o nosso povo deixou a Terra Santa, eles já determinaram que cada lugar vai decretar, o tribunal rabínico daquele lugar vai decretar para aquele lugar. Mas aí tem que ser um tribunal rabínico daquela região. Então vamos para um caso interessante. Rabbeinu Gershom. O Rabbeinu Gershom viveu no Império Bizântico no ano 900, uma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, a Turquia já foi o país mais cristão do mundo. A Turquia, que hoje é o país mais muçulmano, ela já foi o país mais cristão do mundo. Quando foi isso? Tinha o Império Bizântico lá. Antes da Turquia virar Império Otomano, ela era Império Bizântico, o país mais católico. Esse Império Bizântico
tinha 2 reis, e na época que viveu lá, ano 900, vivia lá o Rabbeinu Gershon. O Rabbeinu Gershon, ele tinha uma esposa, e a esposa não tinha filhos. Eles viveram mais de 10 anos juntos, a esposa não tinha filhos. E aí, como era o costume antigamente, a esposa que não tinha filhos, ela apresentava para o marido a melhor amiga dela que ainda estivesse solteira, e fazia o shidduch entre eles, quer dizer, convencia o marido de se casar também com essa amiga, e convencer a amiga de se casar com o marido, até que ela conseguiu convencer os dois. Era permitido, na época antiga, se casar com mais de uma mulher. Como vemos com os nossos patriarcas, que Abraão Avinu, ele era casado com a Sara não tinha filhos, então ela pediu para ele se casar com Agar também. Como vemos com Yaakov, que ele era casado com a Rachel, a Leá, a Zilpá e a Bilá. E na época antiga, desde que a Torá é Torá, nos 10 mandamentos está escrito que é proibido ter uma relação com a mulher do outro. Então 2 homens não tem como compartilhar a mesma esposa, porque para eles ela vai ser a mulher dele e ela vai ser a mulher do outro também. Então 2 homens não podem se casar com a mesma mulher. Mas 2 mulheres podem compartilhar o marido. O marido pode se casar com 2 mulheres, porque está escrito que não pode ter uma relação com a mulher do outro, mas não está escrito que não pode ter uma relação com o marido da outra. Então 2 mulheres decidiram que elas são amigas inseparáveis, elas querem se casar com o mesmo homem, elas querem ter um marido em comum, é permitido para elas, até chegarmos ao Rabbeinu Gershon. Então a esposa do Rabbeinu Gershon, ela apresentou a melhor amiga dela para o marido, e os dois se casaram. Então ele ficou casado com a esposa e com a amiga da esposa também. Só que aconteceu um desastre, e essa segunda esposa teve um caso com alguém que seria mais futuramente o rei do Império Bizântico. Então, o que aconteceu na prática? O Rabbeinu Gershon falou: só acontece uma coisa ruim para a pessoa se ele também está fazendo coisa ruim. Ou seja, só acontece da mulher dele trair ele se ele também está traindo, se ele também está indo com outras. Como pode ter acontecido da mulher dele estar traindo ele se ele é uma pessoa santa, ele nunca teve um caso fora do casamento? E aí ele chegou à conclusão: ele é uma pessoa pública. Então, pode ser que isso está acontecendo no público e a gente quer mostrar para ele isso. E ele é uma pessoa cheia de pudor, ele não vai perguntar para o público se está acontecendo uma coisa dessas. Então, a gente fez dessa maneira. Ele reuniu a comunidade, reuniu todas as pessoas que estavam casadas com mais de uma esposa, e todos eles reclamaram, todos eles falaram: olha, tenho certeza que uma das esposas está lá aprontando. Então Rabbeinu Gershon reuniu o tribunal rabínico dele, e ele fez um decreto que é proibido para um judeu se casar simultaneamente com 2 mulheres. Se uma faleceu ou se uma pediu divórcio, ele pode se casar com outra, mas simultaneamente com 2 ou mais ele não pode, nem que isso seja um pedido da esposa. Então os judeus dos países árabes, que lá não costumam se casar com mais de uma esposa, eles não aceitaram esse decreto. E aí nós nos tornamos Sefaradim Ashkenazim. Aí entramos no principal das diferenças entre os judeus árabes, que são Sefaradim. A palavra Sefarad em hebraico quer dizer Espanha. Judeus Sefaradim quer dizer judeus espanhóis, mas da época que a Espanha era um país árabe. Da época que na Espanha se falava árabe. Então, os judeus Sefaradim são judeus árabes. E os judeus Ashkenazim, Ashkenazim em hebraico quer dizer Alemanha. Então, os judeus Ashkenazim são judeus europeus.
E os judeus dos países árabes falaram para o Rabino Gershom que você só pode fazer esse decreto para a sua região. Então, na época do Beit HaMikdash, os decretos feitos pelo Sanedrin, que se encontrava no Beit HaMikdash, eles eram decretos que abrangiam o povo de Israel inteiro. Mas depois que o Beit HaMikdash foi destruído, depois que o nosso povo se espalhou, aí nessas regiões principais, que são os países árabes e os países europeus, se chegou a uma conclusão de que cada tribunal rabínico pode determinar a lei para a sua região, mas ele não pode determinar para a região do outro. A tal ponto que quando o Beit Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, ele escreveu o Shulchan Aruch, o Remor, Rabbi Moshe, que ele ia escrever o Shulchan Aruch, ele falou, não, para não dar machlokes, ele vai colocar no Shulchan Aruch do Rabbeinu Yosef Karo, ele vai colocar as tradições europeias. E uma vez tinha um caso de trefá. Trefá é o animal que ele começa a morte dele. A palavra trefá quer dizer patada de leão. Então, está escrito na Torá, Basar trefá basadeh al tochleinu lakelev tashlichum. A basar, a carne trefá no campo, não coma, dê ela para o cachorro. Então, o que acontece? O que quer dizer trefá? Porque a Torá usa esse termo, porque quando o normal que acontecia na época antiga não era o boi morrer de velho, a vaca morrer de velha, era o leão dar uma patada e aí começa a morte do animal. Então o animal ainda está vivo, mas já está em processo de morte. Chegava lá o shochet, fazia um abate kasher. E agora, o animal morreu por causa do abate kasher ou o animal morreu por causa da patada do leão? Você vai se relacionar ao final da morte do animal, que foi um abate kasher, ou ao começo da morte do animal, que foi a patada do leão? Então a Torá determina que a patada do leão, que é considerado o começo da morte, ela vai ser a causa da morte. Então a gente vai pelo começo da morte, não pelo final da morte. Então o que causou aquela morte foi a patada do leão. Então não importa se essa morte terminou como uma morte kasher, se ela começou como uma patada de leão. E dentro dessa regra, toda doença que é uma doença terminal, que na hora que o animal pega essa doença ele já vai morrer dela mais cedo ou mais tarde, ela já é considerada uma trefá. Quer dizer, esse animal não adianta você fazer nele um abate kasher, sendo que ele já começou a morrer. Então a morte dele vai ser por causa da doença, mesmo que ela terminou com o abate kasher. Então na prática, nós vamos nos relacionar da seguinte maneira. Vou contar para vocês uma historinha, eu já contei várias vezes. Tinha um Rebbe de Lubavitch, e um Hassid foi para o médico falou para ele que Deus me livre, ele está com uma doença que ele vai falecer em 3 meses, e que Deus me livre, em 1 mês, desculpa, agora lembrando melhor, ele iria falecer em 1 mês. E é uma doença que ela era semelhante, essa doença não era exatamente, mas era muito semelhante a uma doença de animais. Que para o Beit Yosef, aquela doença de pulmão no animal, não era uma trefá, quer dizer, para os judeus árabes não era uma trefá. A morte do animal não tinha começado, mas iria passar, aquela doença passava. E para os judeus europeus era começo de morte. Quer dizer, o animal que pegava aquela doença terminava morto. Então o Rebbe comparou as duas coisas. Ele falou, o raciocínio do Beit Yosef em relação a essa doença dos animais seria o mesmo raciocínio
se você chegasse com essa doença de seres humanos, mas que ela tem todos os padrões dessa doença animal, o Beit Yosef raciocinaria da mesma maneira. Ele iria falar, olha, isso não vai te matar. Então o Rebbe falou, se você ficar na Europa, a Europa está sendo julgada de acordo com o raciocínio do Remó. Então essa doença aqui mata. Então, se o Remó tivesse que dar um psaque em relação ao ser humano, ele iria falar que a sua morte começou. Agora, lá no país árabe, lá na Terra Santa, na terra de Israel, essa doença não mataria. Então, Beit Yosef diria que a sua morte não começou, que você vai viver até os 90 anos de boa. Então, o Rebbe falou, eu te aconselho a mudar imediatamente para a Terra Santa. Aquela pessoa pegou uma caravela, já foi direto... Chegou na Terra Santa, que já lá em cima o Tribunal Divino já mudou o estilo do julgamento em relação a ele, já mudou o raciocínio do julgamento. E essa pessoa viveu até os 90 anos e contou sempre essa história. E uma história que eu li lá em Israel há uns 40 anos atrás, eu contava para as crianças que eu ensinava no Reida, cada ano eu contava essa história. E de qualquer maneira, essa que foi a decisão final, que cada região tem os rabinos da região. Então, quando se trata de Sefaradim, quando se trata de Ashkenazim, e esses rabinos dessas regiões, eles vão poder determinar somente para a região deles. Então, tem um caso típico que todos conhecem, que é o caso das Kitniot, grãos em Pesach. Pesach é uma festa de 8 dias. Graças a Deus, hoje nós temos uma variedade de comidas para Pesach, mas antigamente tinha uma época que nem a América existia para os europeus, né? Os europeus comiam beterraba, mas eles não sabiam que era uma batata, que trouxeram a batata depois para a América. E naquela época, quando você falava sobre grãos, os europeus importavam arroz dos árabes. Então o arroz chegava lá, o container da época era um saco de estopa. O saco de estopa chegava na Ucrânia cheio de arroz. Esse mesmo saco de estopa, que era o container da época, ia voltar para o país árabe cheio de trigo. Então, na hora que ele voltava de novo para a Europa, de novo ele voltava cheio de arroz. E aí o que acontecia? Esse arroz, que era um arroz natural, que é arroz com casca, ele se confundia muito também com o trigo com casca. Aí, por causa disso, os judeus europeus decidiram que na Europa não se come grãos, porque esses grãos podem estar misturados com o trigo, e os judeus árabes não poderiam se dar esse luxo. Para eles, eles não poderiam, os árabes eram mais pobres, eles não poderiam restringir, então eles facilitaram em relação a isso. Ou seja, os judeus europeus rigoraram, nós não comemos grãos em Pesach, e os judeus árabes eles facilitaram. Esse é o detalhe de uma maneira bem genérica, assim, quando nós falamos sobre tradições regionais. Nós dividimos em Sefaradim e Ashkenazim. E esse é o guarda da escola. Tudo bem? Tudo melhor. Isso daqui é a minha Torá. Olha, essa é minha Torá. Essa é minha Torá. Torá. Essa aqui é a minha Torá. São as leis de como se comportar na frente da escola. Oba! Tudo bem? Respeita essas leis que nós vamos mudar muito bem. Oba! Okay? Olha só, ganhei um livrinho. E leis de trânsito da escola. E aí, voltando para o nosso assunto, coitado. Então, aí ele fez um livrinho. Então, em outras palavras, usando ele como exemplo, né? Ele pode determinar para a porta da escola onde ele trabalha, mas não pode determinar para a porta da sua escola.
Então, da mesma maneira, os rabinos dos países árabes, eles poderiam determinar a halakha para os países árabes, e os rabinos dos países europeus, eles podiam determinar a halakha para os países europeus. Olha, até tivemos um exemplo aí no meio da aula. E a Rivka cá, agora voltando da escola, e não adianta ser rabino, a gente tem que ser pai também, né? Não adianta ser somente rabino. A gente tem que ser pai, tem que ser... vamos lá. Para terminar nossa aula, às vezes a pessoa faz uma pergunta, fala, olha, como pode ser que tem festas judaicas que não estão na Torá? Então, essa pessoa, ele é ignorante em relação ao que é Torá. Torá pra gente é Torá oral e Torá escrita. E essa pessoa provavelmente está se baseando somente na Torá escrita, ele está cortando, a maior parte da Torá está ficando de fora. Quer dizer, para ele, Abraão Avinu, o que o nosso patriarca Abraão ensinava para ele, isso não é Torá, que era antes da Torá escrita, era Torá oral. E outra coisa, a religião judaica, quem entende disso são judeus. Uma pessoa uma vez me falou, olha, o Herodes mandou matar os nenês porque viu que o JC ia nascer. Eu falei para ele uma coisa interessante, eu falei, você se lembra que o Dom Pedro I, ele queria matar todos os nenês, mandou matar todos os nenês brasileiros que nascessem na época dele porque ele viu que o Marechal Deodoro ia nascer? Aí a pessoa me falou, desculpa, isso não aconteceu. O Marechal Deodoro não viveu na mesma época que o Dom Pedro I. O Dom Pedro I não mandou matar nenhum neném. E aí eu falei, como você sabe? Eu falei, eu sou brasileiro, eu nasci aqui, você é de Israel. Eu falei, então agora faz o negócio contrário. Eu sou rabino de casamentos. Até Lag Baomer, até 2 dias atrás eu não podia fazer um casamento, porque foi uma época que os alunos do Rebbe Akiva faleceram de uma doença que se espalhou por Israel. Faleceram 24 mil alunos do Rebbe Akiva. Por isso é uma época de luto para o nosso povo. Eu não posso fazer casamentos nessa época. Se o Herodes tivesse mandado matar nenês, eu não poderia fazer casamentos nessa época também. Na época que ele mandou matar os nenês, isso não consta na nossa história. Herodes era um rei e na Judeia, lá em Israel, e na nossa história como judeus isso não consta. Não quero dizer que ele era um rei bom, isso ele nunca, não é conhecido como um rei bom, mas ele não é um rei que mandou assassinar crianças, ele não é. Aonde aconteceu esse caso? Com o faraó do Egito, que mandou assassinar crianças. Então vocês copiaram a história de lá e colocaram aqui. E outra, que o JC não viveu na mesma época que Herodes. Então, da mesma maneira que o Marechal Deodoro não viveu na época do Dom Pedro I, e o Dom Pedro I não mandou matar nenês, também o JC não viveu na época do Herodes, e o Herodes não mandou matar nenês. Aí ele fala, como você sabe? Eu falo, porque é o meu país, eu sei a história do meu povo. Agora você quer falar se tem coisas no judaísmo que... Aí você tem que perguntar para um judeu, o que tem no judaísmo? Não adianta uma pessoa que não é judeu falar, olha, tem coisas que os judeus ortodoxos fazem que não está na Torá. Se a gente está fazendo isso, quer dizer que a gente tem uma base que eles desconhecem, uma base de Torá, uma parte da Torá que eles desconhecem. Então esse é o resultado final. Ou seja, existem livros de Torá que, graças a Deus, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fez o Zohar numa linguagem bem cheia de incógnitas, uma linguagem bem cheia assim, de metáforas, para que os romanos não conseguissem fazer da Kabbalah a idolatria deles, como eles fizeram do Chumash, como eles fizeram do Pentateuco. Então tem partes da Torá que não chegaram até essas pessoas. Então não adianta a pessoa falar, não, isso não está escrito na Torá. Se ele quer saber o que é Torá, ele tem que perguntar para um judeu. Não adianta a pessoa nunca ter visto um judeu na vida e falar, eles
tiram coisas da Torá, ou tem coisas que eles fazem que não está na Torá. Se eu estou com a kippah na cabeça, quer dizer que está na Torá. Ah, você não encontrou na Torá a palavra kippah? Então você está com um problema, você não está com toda a Torá na sua mão. E etc, etc, etc. Estamos entrando na garagem e desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes, grandes milagres em grande, grande estilo. Vekol Tov. Rivki fala tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Não adianta ser só rabino, tem que ser pai também, né?